Querida, gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias novamente neste dia, em Gênesis capítulo 16. Vamos voltar ao capítulo 16 de Gênesis para dar continuidade à nossa reflexão de hoje pela manhã, numa outra perspectiva. Hoje pela manhã, compartilhamos com os irmãos uma mensagem a respeito de Sara e agora gostaríamos de falar sobre Agar. Então, estamos juntos em Gênesis capítulo 16 para que haja uma melhor compreensão da narrativa. Hoje pela manhã lemos a partir do verso 1 até o verso 5, mas leremos novamente esses versos até o verso 14, ok? Então, localize o texto na sua Bíblia e acompanhe a leitura da Palavra de Deus, que diz assim: nessa época, Abraão ainda era Abrão e Sara ainda era Sarai, ainda não haviam recebido a mudança de seus nomes pelo Senhor. Então, o texto diz que Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, mas tinha uma serva egípcia chamada Agar. Então Sarai disse a Abrão: eis que o Senhor me impediu de dar à luz filhos. Tome, pois, a minha serva, talvez assim eu possa ter filhos por meio dela. E Abrão concordou com o plano de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abraão, seu marido, e depois que ele já estava morando durante 10 anos na terra de Canaã, ele teve relações com Agar e ela ficou grávida. Ao saber que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: seja sobre você a afronta que é feita a mim. Eu mesma pus a minha serva em seus braços. Ela, porém, vendo que engravidou, me olha com desprezo. Que o Senhor julgue entre mim e você. Abrão disse a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva. Faça com ela o que melhor lhe parecer. Então Sarai a humilhou, e Agar fugiu da presença dela. Quando o anjo do Senhor a encontrou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem e para onde você vai? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então o anjo do Senhor lhe disse: volte para sua senhora e sujeite-se a ela. E o anjo do Senhor disse também: aumentarei em muito a sua descendência, de maneira que de tão numerosa não poderá ser contada. E o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos será contra ele, e habitará diante de todos os seus irmãos. Então Agar deu ao Senhor, que havia falado com ela, o nome de Tu és o Deus que vê, porque dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer-Lahai-Roi, fica entre Cádiz e Bered. E o verso 15 diz que Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão chamou de Ismael o filho que Agar lhe deu. Abraão tinha 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Vamos orar mais uma vez? Pai Celeste, estamos aqui diante da Tua bendita palavra e pedimos, ó Deus, que Tu a apliques aos nossos corações e que nós possamos aplicá-la em nossas vidas, possamos compreender a Tua bendita palavra e possamos assim, ó Deus,
praticar os teus ensinamentos dia a dia, ó Deus, em nossas vidas. É o que nós te suplicamos e te rogamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Meus amados, temos aqui uma história muito importante para o povo de Deus, uma história dramática para o povo de Deus, especialmente porque aos 85 anos, 10 anos depois de ter iniciado suas peregrinações na terra de Canaã, Sara, vendo que não conseguia gerar filhos, e nessa altura ela já tinha 75 anos, montou um plano. Diz aqui o texto no verso 2, que Abrão concordou com o plano de Sara. Ela montou um plano, preparou um plano, dizendo: vou então conseguir gerar filhos através da minha escrava Agar. Então ela apresentou o plano a Abrão, ele concordou, e então Ismael nasceu, fruto desse plano de Sara. Hoje pela manhã nós aprendemos algumas lições. Um destaque apenas que gostaria de fazer, complementando a mensagem da manhã, é que certamente Abraão poderia ter dito: não vamos fazer isso, não vamos agir dessa maneira, não vamos proceder desta forma. Só que o plano era de quem, irmãos? Era de Sara. Os irmãos sabem que a última palavra na família, a última palavra no casamento é de quem, irmãos? Irmãos, por favor, sejam corajosos. Sejam corajosos, a última palavra é do homem, é do marido. Sim, senhora. Não é assim? Sim, senhora. Ai de Abraão se dissesse o contrário. Ai de Abraão se discordasse, se não fizesse aquilo que Sara havia planejado fazer. Isso não isenta, obviamente, Abraão da sua responsabilidade, mas no dia dos pais, Abraão que me espere, tá certo? Hoje era dia das mães, então as irmãs, o foco foi na vida de Sara e nas suas atitudes e tudo mais, mas quem sabe no dia dos pais a gente fala sobre Abraão, sobre as mentiras de Abraão, sobre uma série de situações que aconteceram antes dele se tornar pai de Isaque. Essas situações se tornaram também, aconteceram também antes de Sara gerar um filho. E hoje pela manhã, apenas um destaque de hoje de manhã, eu falei que Sara, até aquele momento, com 75 anos de idade, não estava pronta para ser mãe de uma nação. Deus não queria fazer de Abraão e de Isaque simplesmente pais de um filho, mas queriam fazer deles os pais de uma nação. E por isso eles precisaram superar diversas questões de caráter que precisaram ser corrigidas em sua vida, até o ponto em que Deus lhe disse no capítulo 17 de Gênesis: eu sou o Deus, Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso, eu sou o Deus El Shaddai, anda na minha presença e ser perfeito, ser maduro, ser completo. Eu vou cumprir a minha promessa na sua vida, eu vou fazer exatamente aquilo que eu prometi fazer por você e através de você. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família será um instrumento de bênção para todas as famílias deste mundo, porque através da sua família o Messias virá ao mundo para esmagar a cabeça da serpente e para trazer salvação, esperança e libertação a todo aquele que nele crê, todo aquele que nele confiar. Muito bem, voltando agora ao texto propriamente a respeito de Agar, vamos então no verso 6, você está comigo? Em Gênesis capítulo 16, verso 6, vai nos dizer que Agar fugiu da presença de Sara. Abraão respondeu a Sarai: você continua a ter controle sobre a sua serva, faça com ela o que melhor lhe parecer. Sarai então a humilhou e ela resolveu fugir da sua presença.
A situação ficou complicada porque, vendo que estava grávida, parece que a Agar se achou numa posição superior à sua senhora, e isso gerou atrito, gerou conflito entre as duas. Sara, então, que havia feito o plano, foi reclamar com Abrão, e Abraão disse: você ainda tem controle sobre ela, faça aquilo que você desejar. Ela então a humilhou, e por conta dessa humilhação, Agar fugiu da sua presença. Por vezes, meus amados, os problemas nos afligem de tal forma que o único pensamento que temos é o pensamento de fugir. É o único pensamento que vem à nossa cabeça. Desistimos de enfrentar a situação e preferimos fugir. Entretanto, nem sempre fugir é a melhor opção. Há situações em que devemos fugir, sim. Paulo recomendou, por exemplo, a Timóteo, seu filho na fé: fuja das paixões da mocidade. Fuja disso. Não passe perto. Não brinque com fogo. Não brinque nessas situações. Fuja delas. Isso me faz lembrar da história de um rei que estava contratando cocheiros para a sua carruagem real. E então se apresentaram 3 candidatos. O primeiro disse: eu sou capaz de passar com a tua carruagem, majestade, a 1 metro de distância do abismo. E ele disse: muito bem, parabéns pela sua capacidade. E veio então o segundo disse: eu sou capaz de passar com a tua carruagem a 1 palmo de distância do abismo sem que ela caia. E o rei ficou impressionado com a destreza, com a capacidade daquele homem. Mas chegou o terceiro, e o terceiro disse: majestade, se eu for o seu cocheiro, eu vou me esforçar por passar o mais distante possível do abismo. Foi contratado. A virtude não está em passar perto e não cair. A virtude está em passar o mais distante possível. O mais distante possível. Mas fechando esse parênteses, se devemos fugir das paixões da mocidade, da culpa nós não devemos fugir. Da culpa nós não devemos fugir. A culpa provocada pelos nossos pecados, nós não devemos fugir. Devemos enfrentá-la e pedir perdão a Deus. Das pressões da vida, certamente vai depender de cada situação. Agar achou melhor fugir de sua senhora, mas Deus a encontrou no deserto. Ela foi para um lugar deserto, mas Deus a encontrou no deserto, a encontrou na hora da aflição. Como as mães de hoje precisam ter encontros com o Senhor. Quanto as mamães de hoje precisam ter encontros diários com o Senhor. Quer seja num deserto, quer seja num vale, quer seja na planície, quer seja onde for, elas precisam ter encontros diários com o Senhor, elas precisam ser para os seus filhos uma referência de um relacionamento profundo e consistente com Deus. Os filhos precisam ver as suas mães orando de joelhos, clamando ao Senhor, buscando a face do Senhor. Os filhos de hoje precisam ver suas mães lendo a Bíblia, indo à igreja, servindo ao Senhor no ministério, glorificando a Deus todo o tempo. Agar encontrou-se com o Senhor, encontrou-se com um anjo do Senhor, com um mensageiro do Senhor. Verso 7 nos diz: então o anjo do Senhor encontrou-a. Ele a encontrou no deserto. O Senhor nos encontra nos momentos mais difíceis, mais dolorosos da nossa vida. Deus não está alheio à sua vida, Deus não está alheio aos seus problemas, Deus não está alheio às suas lutas e angústias. O anjo do Senhor é o mensageiro de Deus, enviado por Deus para transmitir a palavra de Deus ao nosso coração. Muitos anjos de Deus foram enviados aos servos de Deus, às servas de Deus, para transmitir palavras do Senhor, mensagens do Senhor. Você se lembra, por exemplo, de Gabriel,
O anjo Gabriel se dirigiu a Zacarias, que seria mais adiante o pai de João Batista. Ele se dirigiu a Maria, que seria mãe de Jesus. Quantos servos de Deus, quantos anjos de Deus foram enviados para transmitir palavras do Senhor. E aqui, esse anjo encontra Agar e lhe faz uma pergunta. Diz o texto: Agar, serva de Sarai, de onde vieste, para onde vais? De onde você veio? Para onde você está indo? Parece que o anjo estava lhe perguntando: o que você está fazendo aqui? Por que você saiu de onde estava? Por que você está aqui neste deserto, neste lugar? Deus nos encontra, amados, nos desertos, Deus nos encontra nos atalhos, nos recantos da vida para confrontar as nossas atitudes, as nossas reações diante das pressões da vida. A Elias, por exemplo, ele perguntou, quando Elias foi se refugiar numa caverna: que fazes aqui, Elias? O que é que você está fazendo? Eu ainda tenho um ministério para você, eu ainda tenho algo a fazer através da sua vida. A forma como reagimos diante dos problemas é algo que revela se vamos tirar proveito deles ou não, se vamos nos entregar a eles ou não, se vamos aproveitar os problemas para crescer ou não, se vamos aprender com eles ou não, se vamos permitir que Deus use esses problemas para o nosso bem, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Agar disse: estou fugindo da presença de Sarai, a minha senhora. A fuga parece ser mais fácil, mas normalmente não resolve os problemas. Não resolve. O anjo disse algo que Agar não gostaria de ter ouvido. E muitas vezes Deus vai ministrar ao meu coração, ao seu coração, algo que nós não gostaríamos de ouvir. Mas Ele manda o seu anjo, Ele manda os seus servos, Ele manda a sua palavra. Ele ministra ainda ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir. O seu compromisso não é com aquilo que nós desejamos ouvir, não é massagear o nosso ego. O compromisso de Deus conosco é dizer exatamente aquilo que nós precisamos. E o que o anjo disse? Volte para casa, volta para a tua senhora e humilha-te sob as mãos dela. Foi isso que o anjo disse a Agar. Tenho certeza que não era isso que ela gostaria de ouvir. Nem sempre queremos ouvir a voz de Deus, porque Ele pode exigir de nós atitudes difíceis de serem cumpridas. Voltar para Sara seria uma humilhação para Agar. Seria uma humilhação. Nem sempre Deus exigirá de nós coisas que nos agradam, mas certamente exigirá que façamos aquilo que precisamos de fato fazer e que com certeza será bênção em nossas vidas. Quando nos encontramos com o Senhor e nos apropriamos das suas promessas, então temos melhores condições de seguir em frente, seguir adiante a despeito das lutas e provações. O anjo deu uma promessa a Agar, está no verso 10. Veja aí o verso 10. O anjo do Senhor acrescentou: multiplicarei tanto a tua descendência, de modo que de tão numerosa não poderá ser contada. Quantas promessas de Deus, quantas promessas nós encontramos nas Escrituras, quantas promessas Ele utiliza para ministrar paz e conforto ao nosso coração. Mas aqui, em muitos outros lugares da Bíblia, as promessas de Deus são condicionadas à obediência. As promessas são condicionadas à obediência. Quantas promessas foram feitas ao povo de Israel? Quantas promessas? Deus prometeu que as bênçãos os alcançaria os filhos de Israel, se eles obedecessem
Se eles obedecessem, e tudo que aconteceu em toda a história de Israel foi para mostrar simplesmente a desobediência do povo. Deus se manteve fiel à sua aliança, mas o povo de Israel negligenciou a sua aliança com Deus e não obedeceu ao Senhor. Por mais elevado que seja o preço, sempre valerá a pena obedecer a Deus. Seja qual for a situação que você se encontra ou vier a se encontrar, eu quero encorajar você a obedecer à voz de Deus. A Agar, Deus estava dizendo: volte para casa, volte para a sua senhora. Talvez a você hoje, Deus esteja dizendo: volte para casa, volte para sua esposa, volte para os seus filhos, volte para o seu esposo, volte para a sua família. Eu quero restaurar o seu casamento, eu quero restaurar a sua vida. Isso vai exigir humilhação, como exigiu de Agar, vai exigir humilhação, vai exigir quebrantamento. Especialmente porque Jesus destaca que o grande fator motivador da separação é a dureza do coração. E Deus vai precisar quebrar o nosso coração, vai precisar nos quebrantar para que possamos então cumprir o seu propósito. Seja qual for a situação que você se encontra hoje, como Agar se encontrou, lembre-se de algumas coisas importantes. Lembre de algumas verdades importantes que poderão ajudar você nos desertos da vida, nas horas de aflição e de provação que todos nós somos sujeitos a enfrentar. Lembre-se que Deus é o Deus que vê você. Deus é o Deus que vê você. Veja o verso 13. O verso 13 nos diz: então Agar deu ao Senhor que havia falado com ela o nome de Tu és o Deus que vê, porque ela dizia: neste lugar eu olhei para aquele que me vê. Naquele momento difícil da sua vida, Agar chegou à conclusão de que Deus estava vendo tudo aquilo que se passava com ela. Estava ciente, consciente de todo o seu problema, que as suas aflições, as suas angústias eram do conhecimento de Deus. Deus não estava alheio ao seu problema e à sua angústia. Muitas e muitas vezes, quando nos retiramos para os desertos da vida, nós achamos que Deus esqueceu de nós, que Deus não vê, que Deus não se importa, que Deus não tem interesse em nos ajudar, que Deus não tem interesse em nos socorrer. Muitas e muitas vezes vivemos esta realidade. Em Gênesis capítulo 28, nós vamos encontrar Jacó fugindo do seu irmão Esaú, e ele, naquele momento, chega à noite e ele resolve descansar, apanha uma pedra para servir de travesseiro, e então dorme, e tem um sonho, e vê uma escada ligando a terra ao céu, e os anjos subindo e descendo por aquela escada, e ele acorda e diz: na verdade o Senhor estava neste lugar e eu não sabia. Quantas e quantas vezes o nosso sofrimento aumenta simplesmente porque não temos uma percepção clara da presença de Deus. Não temos uma percepção clara de que Deus está conosco, de que Deus está junto a nós. Deus não está alheio ao seu sofrimento, meu irmão, minha irmã, meu amigo. Ele não está alheio às angústias da alma e às aflições do seu coração. Você não está perdido no meio de um deserto e nem mesmo no meio de uma multidão. Os olhos de Deus são capazes o suficiente de ver você, ver o seu coração. Deus conhece você pelo nome, conhece a sua realidade de vida, sabe exatamente qual é o seu estado, o estado em que você se encontra hoje, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Ele conhece você plenamente. Você não está perdido no meio de um deserto. Você não está perdido no meio de uma multidão. Os olhos de Deus ainda alcançam você. São capazes de enxergar você, não apenas por fora, mas por dentro, vendo exatamente aquilo que você está passando.
Ainda que você se encontre num deserto de solidão, lembre-se que Deus está vendo tudo aquilo que se passa com você. Ele vê aqueles momentos em que você está sozinho, talvez chorando num quarto, às vezes angustiado dentro de um carro, sem saber para onde ir. Ele vê a sua aflição, Ele vê as suas angústias, Ele vê as indecisões do seu coração, Ele vê as decisões que você precisa tomar e que talvez não tenha forças para tomar. Ele vê a sua fraqueza em permanecer no rumo que Ele estabeleceu para a sua vida. Na hora da aflição, não se esqueça que Deus ainda hoje está com seus olhos voltados para você. Ele é capaz de ver você, Ele é capaz de enxergar você, onde quer que você esteja. Mas na hora da aflição, lembre-se que esse Deus maravilhoso vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. O verso 7 nos diz que o anjo foi ao encontro de Agar, o anjo a encontrou no deserto. Vendo a nossa aflição, o Senhor vem ao nosso encontro. O anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte de água. Deus vem ao nosso encontro nos desertos da vida, porque Ele conhece as nossas dores, conhece as nossas feridas, sabe onde é que estamos sangrando. Sim, Ele sabe. Ele conhece as nossas limitações e por isso vem ao nosso encontro. Mesmo num deserto, Agar não ficou sozinha. O anjo do Senhor foi ao seu encontro. E assim como esteve com Agar naquele deserto, Deus estará com você neste momento de vida. Ele estará com você em cada situação que você tenha que enfrentar, porque você é muito importante para Deus e Deus não abre mão de você. Ainda hoje Ele vem ao seu encontro, ao nosso encontro. O Senhor vem ao nosso encontro especialmente para ministrar a sua palavra, para falar aquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Talvez não seja, como eu disse, aquilo que nós gostaríamos de ouvir, mas certamente é aquilo que nós precisamos ouvir. Mas na hora da aflição nós aprendemos ainda que Deus é o Deus que nos acode, é o Deus que nos socorre, é o Deus que nos ajuda. Veja o verso 11. O verso 11 nos diz que o anjo do Senhor continuou: você está grávida e dará à luz um filho, a quem chamará Ismael, porque o Senhor ouviu o seu grito de aflição. Essa é a tradução da Nova Almeida Atualizada. A NVI traduz: você lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. E a Almeida Revista e Atualizada traduz da seguinte maneira: você chamará Ismael porque o Senhor te acudiu na tua aflição. O Senhor te acudiu na tua aflição. O Senhor vem ao nosso encontro para nos acudir. Acudir é ajudar, é socorrer, é prover livramento. Ismael, o nome Ismael significa: o Senhor te acudiu na tua aflição. O Senhor te acudiu na tua aflição. Eu quero encorajar você a abrir sua Bíblia em Isaías 41. Temos uma promessa de Deus ao povo de Israel, mas que lembra a fidelidade de Deus e o cuidado de Deus para com todos aqueles que nele creem, todos aqueles que nele confiam. Isaías 41, versos 8 em diante, nós encontramos o seguinte: mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo, tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, a quem disse: tu és o meu servo, eu te escolhi, não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contenderem contigo perecerão.
Aos que pelejam contra ti, buscá-los-ás, porém não os acharás. Serão reduzidos a nada, e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo, eu te acudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor é o Santo de Israel. Esse é o Deus que nos segura pela nossa mão. Esse é o Deus que nos sustenta na hora da aflição. Esse é o Deus que nos acode nos desertos da vida, que vem ao nosso encontro e nos ajuda em todo o tempo de aflição. Voltando à história de Agar, eu quero convidar você a voltar a Gênesis, mas não ao capítulo 16, ao capítulo 21. No capítulo 21, você vai encontrar um momento muito interessante. Deus cumpriu a sua promessa. A Agar, ela teve Ismael. E anos depois, alguns anos depois, Abraão teve o filho da promessa com a sua esposa, Sara. Sara gerou aos 90 anos de idade, ela achava que não podia mais gerar aos 75 anos. Pois bem, gerou aos 90 anos. E Abraão, já com 100 anos de idade, conseguiu ter um filho. O filho da promessa, o filho que Deus havia prometido a ele, que seria o herdeiro de todas as suas bênçãos. E se antes houve problemas entre Agar e Sara por causa de Ismael, por causa da gravidez e depois por causa do menino, então, depois com o nascimento de Isaac, a situação só se complicou. E então o texto vai nos dizer, a partir do verso 9, Gênesis capítulo 21, verso 9, que Sara, agora já é Sara, e Abrão já é Abraão. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaac. Então Sara disse a Abrão, mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaac. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho, mas Deus disse a Abraão, não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaac será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Guarde essa expressão, saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente, à distância de um tiro de arco, porque dizia, assim não verei o menino morrer. Não verei o menino morrer. O menino já devia ter cerca de uns 15 anos de idade aqui. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse, o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Também Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito, de onde ela vinha. Meus amados, encontramos aqui mais uma referência a Agar, e mais uma vez nós vamos encontrá-la no deserto. Agora não fugindo, mas sendo despedida da sua casa, caminhando sem rumo pelo deserto,
quando vê de repente a água acabar e pensa, vou colocar o menino aqui embaixo de um arbusto e vou ficar um pouquinho distante para que eu não tenha uma tristeza ainda maior de ver o meu filho morrer. Mas aquele momento de angústia, Deus a chama mais uma vez. E Deus lhe faz mais uma promessa, ou reafirma a promessa de Gênesis 16. E aquele Deus que viu a sua aflição, que viu a sua angústia no capítulo 16, quando ela fugia da sua senhora, agora abre os seus olhos. O Deus que vê é o Deus que abre os nossos olhos para ver a provisão que Ele já colocou diante de nós e nós não conseguimos enxergar. Diz o texto no verso 19 que o Senhor abriu os olhos de Agar para que ela visse o poço que estava perto dela, mas ela não enxergava. Ela pensava que ia morrer de sede, tanto ela quanto seu filho. Mas ao lado dela havia um poço e ela não conseguia ver. Deus não fez o milagre de criar um poço do nada no deserto. O poço já estava lá. Ele simplesmente abriu os seus olhos para que ela pudesse ver. Quantas e quantas vezes os problemas, as tormentas, as angústias da vida cegam os nossos olhos e nós não conseguimos enxergar a provisão de Deus, a solução de Deus. Que nesta noite Deus abra os nossos olhos, que Deus desvende os nossos olhos, que nós contemplemos o Deus que nos vê e contemplemos a solução do Deus que provê, do Deus que supre as nossas necessidades, do Deus que vem ao nosso encontro na hora da aflição, na hora das angústias da vida. Você está em aflição? Lembre-se que Deus vem ao seu encontro nos desertos. Lembre-se que Ele nos acode nos desertos. Lembre-se que Ele está olhando para você neste exato momento da sua vida. Que a sua realidade de vida não está alheia ao conhecimento de Deus e nem alheia à intervenção de Deus. Lembre-se que você está diante do Deus que vê, do Deus que vê e que é capaz de abrir os seus olhos para ver também tudo aquilo que Ele tem feito por você, tudo aquilo que Ele já fez por você, está fazendo e ainda fará por você, para a sua provisão, para livrar você da sua aflição, para lhe conceder graça e vitória. Vamos orar? Você pode fechar seus olhos nesse momento para falarmos com o Senhor? Deus conhece o seu coração. Ele conhece as suas necessidades. Ele conhece as suas angústias. Ele conhece os seus problemas. Ele sabe se você neste momento se encontra num deserto, num vale, na planície, na montanha. Sim, Ele é o Deus que vê, nos vê por fora e por dentro, vê o nosso coração, vê as nossas angústias, vê as nossas aflições, vê até mesmo o nosso desejo de fugir dos problemas, fugir das circunstâncias. Vê a nossa dificuldade de voltar para casa, porque voltar para casa pode significar, como significou para Agar, humilhação, quebrantamento.
reconhecer que está errado, pedir perdão. Mas Deus quer lhe dizer que, seja qual for a situação que você esteja vivendo hoje, Ele está com você. Ele está conosco em todas as circunstâncias da vida, pronto para socorrer você, pronto para acudir você, pronto para abrir os seus olhos e ver que ainda hoje Ele é o Deus que nos ajuda. Ainda que sejamos como o vermezinho de Israel, esse Deus maravilhoso é o Deus que nos toma pela sua mão, que nos segura e que nos sustenta com a sua graça. Pai Celeste, Deus bendito, venha ao nosso encontro nesta noite. Assim como Tu foste ao encontro de Agar, ali naquele deserto. Venha, ó Deus, ao nosso encontro, Senhor. Contempla nossas dores, angústias, tristezas, mágoas, ressentimentos, amargura, seja o que for, ó Deus. Quantos desertos, quantos vales. Deus bendito, ajuda, Senhor, o Teu povo que se encontra em aflição e angústia nesse momento. Manifesta a Tua glória, Teu poder, abrindo seus olhos para ver a provisão, para ver a solução, para ver aquilo que Tu já providenciaste e que nós não conseguimos ver, não conseguimos enxergar. Por favor, Deus, faz a Tua obra em nós nesta noite de forma poderosa e glorifica-te a Ti mesmo, Senhor, entre nós. Assim como Tu encontraste Agar naquele deserto, venha ao nosso encontro nesta noite e acode-nos, socorre-nos em meio às angústias e aflições, ó Deus da vida. E faz, ó Deus, a Tua obra para a glória e para a honra do Teu santo nome. Nós Te pedimos, nós Te suplicamos, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. De pé, vamos cantar ao Senhor, vamos adorar ao nosso Deus, fazendo